Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, sempre compartilhando assuntos teológicos, como também da área da saúde mental. Nesta feita, iremos compartilhar, tratar sobre uma temática que é bem contemporânea: depressão, o mal do século. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Hernan Charles, sou mestre em psicanálise, neuropsicanalista clínico, psicanalista de data, terapeuta cristão, terapeuta de casais, palestrante, tenho formação teológica, estou mestrando em teologia e doutorando em psicanálise. É com muito prazer estar aqui para compartilhar conteúdos de suma importância. O nosso conteúdo programático para este momento dá-se-á em 10 pontos. No primeiro ponto, vamos trazer uma definição: o que é depressão. No ponto 2, tipos de depressão. 3, causas. O que causa a depressão? Quarto, sintomas. Quinto, diagnóstico. Sexto, tratamento. Sétimo, fatores de risco. Oitavo, depressão em diferentes fases da vida. Em penúltimo lugar, vamos falar sobre prevenção e, por fim, vamos trazer alguns mitos acerca da depressão. É um assunto complexo, onde vamos trabalhar de forma sucinta, trazendo um assunto de suma importância. Em nossa introdução, podemos nos deparar com esta seguinte expressão: vivemos em uma era de avanços tecnológicos, comunicação instantânea e conquistas científicas sem precedentes. No entanto, paradoxalmente, também enfrentamos uma epidemia silenciosa, a depressão, chamada por muitos especialistas de o mal do século. A depressão, ela atravessa fronteiras, classes sociais, religiões e idades, afetando milhões de pessoas no mundo inteiro. Pois bem, diante deste ponto introdutório, nos deparamos com dados relevantes. Embora vivamos um período pós-moderno com avanços tecnológicos, as pessoas ainda são afetadas pelas psicopatologias, pois o ser humano é um ser biopsico-socioespiritual. E vamos tratar, dentre tantas psicopatologias, vamos tratar, nesta ocasião, propriamente dito, a depressão. Em primeiro lugar, o que é depressão? Há tantas pessoas que desconhecem o sentido etimológico desta palavra, desta doença, deste transtorno que é a depressão. Temos aqui uma definição bem sucinta. A depressão é uma condição caracterizada por uma tristeza profunda e persistente, perda de interesse ou prazer nas atividades diárias. Além de sintomas físicos e emocionais, a depressão também interfere significativamente na vida da pessoa. Então, a depressão leva o ser humano
a ter certos comportamentos, certas atitudes, certos pensamentos, sentimentos totalmente distorcido, anormal e patológico. Então, a depressão é isto. Vamos ver. A depressão não é uma mera tristeza, uma tristeza momentânea. Não. Ela é uma tristeza profunda e persistente. Mas nós vamos ver isto nos pontos seguintes com mais detalhes. Já vimos o que é a depressão. Agora vamos falar sobre tipos de depressão. Temos aqui alguns tipos. Primeiro, transtorno depressivo maior. É uma tristeza intensa, que vem com desânimo, alterações no sono e apetite por pelo menos 2 semanas. Então, há sim essas alterações no sono, no apetite, uma tristeza intensa, e isto há mais aproximadamente dentro de 2 semanas ou mais. A distimia, que é um transtorno depressivo persistente. Os sintomas são mais leves, porém são crônicos, que chegam até durarem 2 anos ou mais. O transtorno bipolar, que oscila entre episódios de depressão e mania, a euforia extrema, é o transtorno bipolar. Depressão pós-parto. Ocorre após o parto, afetando o vínculo com o bebê. Aqui trata-se das mães após o parto. Algumas vivenciam este período depressivo que nós chamamos depressão pós-parto. Transtorno afetivo sazonal. Está relacionado à falta de luz solar, geralmente no inverno. Países que, por exemplo, são inclinados a estarem aquele clima diário e todos os dias, além de ser diário, é todos os dias praticamente, aquele clima sem o sol, aquele clima escuro, sem o brilho solar, sem a luz solar. Isso interfere no hormônio do ser humano. É interessante. Então, é o chamado transtorno afetivo sazonal. Depressão psicótica, que está acompanhada de delírios ou alucinações. Então, aqui já é outro tipo de depressão. Veja, transtorno depressivo maior, distimia, transtorno bipolar, depressão pós-parto, transtorno afetivo sazonal e depressão psicótica. São alguns tipos de depressão, ok? Causas. Quais são as causas da depressão? A depressão pode ter múltiplas causas, que geralmente elas são combinadas. Então, já vimos o que é depressão, os tipos de depressão e agora o que causa a depressão. Questões biológicas, né? O desequilíbrio ou os desequilíbrios de neurotransmissores, por exemplo, como a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar, do prazer. Quando eles estão em desequilíbrio, é um dos pontos que causa a depressão. Por isso que adentra em um tratamento com paciente depressivo, o tratamento medicamentoso. Genética.
Histórico familiar aumenta o risco, que pode também, uma das causas é genética. Histórico familiar é importante ser analisado. Questões psicológicas, como traumas, perdas, baixa autoestima, estresse crônico, também pode causar a depressão, desencadear a depressão. Questões sociais, então, isolamento, conflitos familiares, dificuldades financeiras, há uma gama de fatores, são fatores de N áreas que pode ocasionar a depressão, pode desencadear a depressão. Questões espirituais, em abordagens integrativas, por exemplo, perda de sentido, crise existencial, ausência de propósito de vida, então também pode ocasionar a depressão. Notem que a depressão pode ter múltiplas causas, não apenas uma, mas múltiplas, várias, N causas podem ocasionar a depressão. Sintomas. Estes sintomas, vale ressaltar aqui que estes sintomas que estão aqui elencados não podem apenas um ou dois, ou a maioria, estarem no paciente, naquele sujeito, naquela pessoa apenas. Não. De acordo com o DSM, é necessário estes critérios, eles perdurarem. Se eles perduram por N dias, 15 dias ou mais, é um alerta para buscar ajuda, ok? Então, tristeza persistente, angústia, é um dos sintomas. A pessoa vive constantemente triste, de forma persistente, e aquela angústia é um alerta. Falta de interesse ou prazer, e aqui está ligado a questões que outrora dantes o mesmo realizava, atividades cotidianas, atividades prazerosas que agora estão sendo desprazerosas. É muito importante analisar isto. Alterações no apetite e sono, pode comer demais ou comer menos, dormir muito ou perder sono. Então haverá umas alterações no apetite como também no sono. Fadiga constante, sentimentos de culpa, inutilidade ou até mesmo desesperança são sintomas na vida de uma pessoa em um quadro depressivo. Dificuldade de concentração. A concentração que está no âmbito cognitivo do ser humano haverá sim, pelo fato dos neurotransmissores estarem em desequilíbrios, tá certo? Pensamentos suicidas ou autodestrutivos é outro sintoma. A pessoa vive pensando em tirar a própria vida, dar um basta. A automutilação, a autodestruição, pensamentos neste aspecto é um alerta, tá certo? Outro ponto final são dores físicas sem causa aparente. Então é importante analisar, observar estes sinais, estes sintomas, estes critérios que estão dentro do quadro depressivo. Em quinto lugar, diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e feito por profissionais da saúde mental. E aqui colocamos psicólogos, psiquiatras. E eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que, como psicanalista, nós não prescrevemos medicamentos.
Como psicanalista, terapeuta cristão, não prescrevemos medicamentos. Semelhantemente, os psicólogos não podem prescrever medicamento. Então, o psiquiatra é o único pelo fato dele ser médico. Ele trabalha com a área de transtornos mentais, e a depressão precisa ser tratada no campo da psicoterapia, como também é o tratamento medicamentoso. Tratamento da psicoterapia e tratamento medicamentoso. Tem que andar nestes dois caminhos, tá certo? Então, já sabemos o que é depressão, já analisamos os sinais. Então, se há sinais, você observa os sinais, quer seja no seu parente, em algum amigo, colega, conhecido, e essa pessoa agora decide procurar um profissional para ser diagnosticado, pode procurar um psiquiatra. O clínico irá lhe encaminhar certamente para que você seja tratado de forma correta com os tratamentos devidos. Então, nesse período, utilizam entrevistas, observações e, às vezes, questionários padronizados. O psicanalista, o psicólogo, ele estará trabalhando na observação através da ficha. Nós temos a entrevista, trabalhamos com uma ficha de anamnese, preenchendo, coletando dados pessoais, histórico, dados também da sua vida, se algum dia teve algum quadro depressivo, se alguém já teve na sua família. Então, esses dados nós vamos coletando e vamos trabalhando isto. E se nós, psicanalistas, trabalhamos com a hipótese diagnóstica psicanalítica, e quando nós observamos isto, logo devemos encaminhar para um psiquiatra, para que ele seja tratado no campo medicamentoso. Então, daremos continuidade com o tratamento, acompanhando o paciente, tá certo? Se nós observamos que o quadro do paciente que me procurou, que nos procurou, é um quadro depressivo, devemos encaminhá-lo a procurar um psiquiatra e continuar o acompanhamento psicanalítico, tá certo? Falando agora dentro do sexto ponto, tratamento. Temos aqui na letra A, psicoterapia. É interessante que algumas pessoas desconhecem o sentido etimológico da palavra psicoterapia, tá certo? Então, vou aqui explicar. Psicoterapia é uma nomenclatura que abrange N áreas. No sentido etimológico da palavra, a raiz da palavra psico vem da psique, fala de mente, de sentimentos. E terapia tem um sentido de cuidado, de tratamento. Logo, psicoterapia é o tratamento, é o cuidado dos pensamentos, dos sentimentos, da mente. E aqui eu coloquei duas áreas dentro da psicoterapia. A primeira é a TCC. A TCC é a terapia cognitiva comportamental. Ela altera padrões de pensamento negativo do paciente. Então, essa área aqui é distinta da minha. A minha é a psicanálise. A psicanálise que foi criada por Sigmund Freud, um neurologista austríaco, ele que trabalha e criou um método de investigação das causas do inconsciente.
ser humano tem o seu aparelho psíquico 3 instâncias intrapsíquicas, a saber, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. É no consciente que nós vivemos. Por exemplo, agora estamos no consciente. Vocês estão conscientemente me ouvindo, me entendendo, etc. No pré-consciente está armazenado certas questões da nossa vida, uma lembrança que é acessível ao consciente. Porém, o inconsciente é mais profundo, é onde está armazenado os traumas de infância, os medos, as fobias, os desejos descontrolados, as ansiedades, etc. Então, a psicanálise trabalha com a investigação destes problemas, a causa, o que está ocasionando esta depressão, qual a raiz desta depressão. Enquanto o tratamento medicamentoso vai aliviar, vai trabalhar com os sintomas, a psicanálise vai trabalhar com a raiz, a causa deste problema. Letra B, medicamentos. É outro método de tratamento. Aqui vai adentrar os antidepressivos e, em casos mais graves, estabilizadores de humor, como também os antipsicóticos. Então, cabe ao psiquiatra prescrever os antidepressivos, como também os antipsicóticos, se for necessário. Ok? Letra C. Mudança no estilo de vida. Então, observe a linha de tratamento. Psicoterapia, terapia medicamentosa, mas também mudanças no estilo de vida é necessário. Por exemplo, exercícios físicos regulares, uma boa alimentação, um sono adequado, conexões sociais saudáveis. Então, aqui há outro ponto dentro do campo do tratamento. E, por fim, apoio espiritual e também comunitário. Pode incluir oração, aconselhamento pastoral, sentido de pertencimento. Então, o ser humano, eu reitero, o ser humano é um ser socioespiritual. É comprovado pela ciência que o ser humano está melhorando dentro dos seus quadros clínicos pela sua fé, pela sua crença, naquilo que é transcendente, sobrenatural. Isso é comprovado. Existe a psicoterapia, a terapia medicamentosa, a mudança de estilo, mas também apoio espiritual. Tá certo? Apoio espiritual. O ser humano precisa estar enquadrado nesses pontos dentro do tratamento depressivo. Em 7º lugar, fatores de risco. Fatores de risco. Histórico familiar é um fator de risco. O profissional ele vai analisar, ele vai averiguar acerca do histórico familiar deste paciente. Se há alguém na família, ou se já houve na família alguém em um quadro depressivo. Traumas de infância. Essa palavra trauma significa ferida. Existem feridas que estão na vida daquele ser humano, quer seja na adolescência ou na vida adulta. Ele traz consigo esta ferida, que em outras palavras, trauma. Estresse crônico também. Abuso de substâncias, pessoas em quadros adictos, pessoas com dependências
de substâncias, tá certo? Doenças crônicas e isolamento social. Então, aqui são alguns fatores de risco dentro aqui da temática que estamos trabalhando, que é o quadro depressivo. A depressão, o mal do século. Em oitavo lugar, vamos falar aqui de forma bem sucinta, depressão em diferentes fases da vida. Ou, em outras palavras, a depressão em diferentes faixas etárias da vida. Infância, adolescência, adultos, idosos, todo ser humano está sujeito à depressão. A diferença são as manifestações, tá certo? Por exemplo, infância e adolescência pode se manifestar como irritabilidade, problemas escolares, é diferente do adulto, que vai vir o impacto em relacionamentos, quer seja conjugal, quer seja interpessoal, entre colegas de trabalhos, etc. E questão de produtividade. Se uma pessoa está em um quadro depressivo, será uma pessoa improdutiva, sem prazer, sem ânimo para com a vida. E na vida dos idosos, que aqui é outra faixa etária. A infância, de 1 a 10 anos, primeira infância, adolescência, dos 12 aos 17, adulto, 18 por diante, idoso, dos 60 por diante. Então, toda faixa etária, todo ser humano está sujeito à depressão. Então, em idosos, é maior o risco de isolamento, luto, doenças físicas. Na vida do idoso é bem distinta a manifestação dos sintomas depressivos. E é importante estarmos alertas. É importante você estar alerta. Você que é mãe, você que é pai, esteja alerta. Esteja atento para com os seus filhos, quer seja criança, quer seja pré-adolescente, adolescente, adulto, jovem, idoso. Todo ser humano é merecedor de saúde mental. Vamos juntos? Prevenção. Falar sobre prevenção, que é o ato ou efeito de prevenir, de evitar. Tá certo? Então, como prevenir? Como evitar? E aqui temos alguns pontos. Primeiro, buscar apoio emocional em momentos difíceis. É o primeiro ponto aqui. Caso você conheça alguém ou você mesmo que está assistindo esta aula, esta palavra, procure apoio, procure um profissional para lhe ajudar. Procure. Quando há uma necessidade, exemplo, quando se trata da parte dos dentes, nós procuramos o odonto, o coração, o cardiologista, as crianças, pediatra. Há muitas áreas do nosso corpo que há profissionais distintos. Quando se trata da área emocional, sentimental, psicológica, por que não procurar ajuda? Por que não procurar apoio emocional? Então, é a primeira questão aqui dentro da prevenção. Apoio emocional. Em segundo lugar,
manter uma rede de apoio. Quando alguém está dentro de um quadro depressivo, ele pensa em isolar-se, em ficar sozinho. Então, a rede de apoio, a família, é de suma importância neste momento. Investir em autoconhecimento é importante. Dentro da terapia, o ser humano aprende autoconhecimento. Isso mesmo, autoconhecimento. Você se conhece? Pense nisto. Evitar sobrecargas e estresse extremo é outro ponto de prevenção. Evitar sobrecargas. Se você está sobrecarregado, isso pode ocasionar uma explosão, uma exaustão emocional. Muito cuidado, muito cuidado. Por fim, cuidar da saúde física e mental de forma preventiva. Então, são estes os pontos pelos quais podemos prevenir a depressão, um quadro depressivo. E, por fim, quais são os mitos? Há tantos mitos que estão em volta, ao redor da depressão. Quando fala de depressão, por exemplo, é frescura. Isso é falso. A depressão é uma doença. A depressão é uma doença real, com base biológica e psicológica. A depressão é uma doença e precisa ser tratado. Não é frescura. Não é frescura. Cuidado, cuidado, cuidado. Outro mito: quem está deprimido não sorri, não dá aquele sorriso, não demonstra felicidade. Isso é falso. Muitas pessoas mascaram a dor com aparência de normalidade. Sabia? Você sabia disto? Tem pessoas que não estão sorrindo, não estão alegres. Mas tem pessoas que estão alegres, estão sorrindo, mas por dentro só ela sabe como ela se encontra. Então é mito. Quem está deprimido não sorri. Isso é um mito. Quem está deprimido não significa que, por ele não sorrir, ele não está mal ou está bem. Ele pode fingir, mascarar, dissimular a vida dele. E como psicanalista, eu quero dizer aqui que nós, seres humanos, nós temos mecanismos de defesa. Isso. O que são os mecanismos de defesa? São estratégias que o nosso ego ele utiliza para nos proteger de dores, de pensamentos dolorosos, de ocasiões dolorosas. Então, a negação é um dos mecanismos de defesa do ego. Você sabia disso? É um dos mecanismos de defesa, é a negação. Voltando aqui para os mitos, para concluirmos, basta ter fé. Alguém pode dizer assim, basta ter fé. É outro mito. É falso. A fé pode ajudar. Eu tenho formação teológica. Eu sei que um dos nomes de Deus é Iavé Irê, Senhor proverá. Mas também é Iavé Rafá, o Senhor que sara. Deus sara todas as enfermidades. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Que a fé é o firme fundamento.
Mas a fé pode ajudar sim, mas ela não substitui tratamento. Tratamento médico, tratamento psicológico, psicoterapêutico, tratamento medicamentoso não substitui, não substitui. Pense nisto, pense nisto. É um mito, é outro mito. Deus pode curar uma pessoa em um quadro depressivo, pode sim. Enquanto não cura, enquanto não curar, precisa tomar os antidepressivos, ir para o terapeuta para trabalhar em âmbitos da sua vida, tá certo? A conclusão: depressão não é fraqueza, não é falta de fé e muito menos drama. A depressão é uma condição séria. Ela é silenciosa e muitas vezes invisível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ela é tratável. Ainda que ela seja séria, silenciosa, invisível, ela é tratável. Com o apoio profissional devido, uma rede de apoio e, em muitos casos, fé e sentido de vida, é possível reencontrar o caminho da luz, ressignificar o sentido da vida. Obrigado, espero ter contribuído para a sua vida emocional, sentimental, física, espiritual. A minha oração é que Deus te abençoe e que você possa usar a sua fé quando for necessária, mas também procurar ajuda quando você precisar e reconhecer. Até a próxima. Tchau.